Boa noite, galera. Chegamos à apostila 3. O que aparece na apostila 3? Ela continua falando da massa molecular. Então, quanto a isso, não é uma novidade. Ela começa calculando massas moleculares e depois ela entra em cálculo químico relacionado com reações. Aí sim aparece uma novidade, tá? Que não, a apostila não traz o nome de estequiometria, mas esse é o nome dado. É qualquer relação de quantidades que envolve uma reação química. Então vamos lá. Assim que eu conseguir trocar o slide, tá, gente? Então tem uma partezinha na apostila que ela fala de interpretação molar de uma equação química, estequiometria. E ela começa a falar de reações balanceadas e não balanceadas. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre um cara chamado Lavoisier. Ele conseguiu perceber que numa reação química o que ocorre é a formação de novas substâncias. Então, aquilo que formava a matéria inicialmente, ela é reformulada e eu tenho a formação de um produto com aquele mesmo material. Então, resumindo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma reação química é isso. Eu tenho gás hidrogênio, eu tenho gás oxigênio, eu tenho a reação entre essas substâncias e a formação da molécula de água, que ela tem na sua composição oxigênio e hidrogênio. Então, numa reação química, eu tenho a conservação da matéria. Mas para enxergar essa conservação da matéria, eu tenho que enxergar a conservação dos átomos. Eles simplesmente vão se recombinar enquanto reagentes, hidrogênio e oxigênio, e formando uma matéria nova que seria a água. Tá? Então, o que seria o balanceamento de uma reação química? É enxergar o seguinte: eu tenho dois hidrogênios reagindo, eu tenho dois oxigênios reagindo, e eu só vou observar um oxigênio. Aonde foi parar o outro oxigênio? Então, isso não é possível. A quantidade de átomos de oxigênio que eu enxergo reagindo, eu tenho que enxergar no produto. Então, o que seria uma equação balanceada? Se eu tenho dois oxigênios, eu posso formar duas moléculas de água, né? Cada molécula de água tem um oxigênio. Dois oxigênios, duas moléculas. Mas para formar duas moléculas de água, dois hidrogênios não é o suficiente. Eu preciso de mais dois hidrogênios. Pronto, então agora eu tenho uma equação química balanceada, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio reagindo antes da seta. Eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio no produto. Eu tenho dois oxigênios e dois oxigênios. Como que eu vou representar isso na equação? Duas moléculas de H2 reagem com uma molécula de O2, formando duas moléculas de água. Então, esse 2, esse 1 e esse 2, ele representa em qual quantidade a substância ela vai participar da reação para que a reação, a quantidade de matéria se conserve, para que a reação fique balanceada. Tá? Então, resumindo, ou eu vou ler essa reação, onde eu tenho duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas de água, ou eu vou ler essa reação e dessa forma que a gente vai ler, porque é uma quantidade real, a gente não consegue trabalhar com duas moléculas ou com uma molécula só. O valor que é natural para macromatéria é o valor em mol. Então eu posso ler essa equação
Ao invés de ler 2 moléculas, eu posso falar que eu tenho 2 mols de moléculas de hidrogênio reagindo com 1 mol de molécula de oxigênio, formando 2 mols de moléculas de água. Botando em quantidade de moléculas, seria multiplicar o 2, o 1 e o 2 pelo número de Avogadro, né? Então eu tenho quantas moléculas? 12 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio reagindo com 6 vezes 10 a 23, formando 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá? Então, esse balanceamento nada mais é do que a relação molar que uma reação química acontece. Esse 2, esse 1 e esse 2, a gente vai chamar de coeficientes estequiométricos, que é a relação. Para formar 2 mols de água, eu tenho que ter uma relação de 2 para 1 em relação ao hidrogênio e ao oxigênio. Então, qual seria a proporção da reação entre hidrogênio, oxigênio e água? 2 para 1 para 2. Qualquer quantidade que obedeça essa relação, eu continuo tendo uma reação balanceada. Por exemplo, se eu quero formar uma molécula de água só, eu preciso de uma molécula de hidrogênio e de meia molécula de oxigênio. Meia molécula não existe. Mas se eu leio isso em quantidade de mols, existe, olha. 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio e 1 mol de água. Dividir tudo por 2. Se eu quero 4 mols de água, eu preciso de 4 mols de hidrogênio e 2 mols de oxigênio. Então eu posso brincar com esse coeficiente estequiométrico sempre obedecendo essa relação. Se obedecer a relação, a reação está balanceada, tá? Um exemplo da apostila. Olha, o óxido de alumínio pode ser produzido pela reação entre o alumínio e o oxigênio. Balanceando essa equação, olha, alumínio e oxigênio, eu observo 4 mols de alumínio, eu tenho que ter 2 mols de Al2O4, ó, porque se um composto iônico tem 2 alumínios, 2 compostos iônicos têm 4 alumínios. Então 4, 4. 2 vezes 3, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então a reação está balanceada. Eu quero saber o seguinte: quantos mols de alumínio? Então eu quero saber quantos mols de óxido de alumínio são produzidos a partir de 2,6 mols de alumínio. Então, partindo de 2,6 mols de alumínio, quantos mols de óxido de alumínio eu consigo obter? Galera, tranquilo. Qualquer questão de estequiometria, o que eu vou olhar primeiro? Se a reação está balanceada. Primeira coisa. Se a reação está balanceada, aí sim eu posso fazer as relações estequiométricas. O que eu enxergo na reação? 4 mols de alumínio, ele reage e forma 2 mols de óxido de alumínio. Não me interessa o oxigênio. Nesse caso, o oxigênio ele entrou para balancear a reação. Ele participa da reação. Mas a minha pergunta envolve só o alumínio e o óxido de alumínio. Então, essa é a relação que interessa. 4 para 2. Ou poderia ser 2 para 1. Estaria certo, né? 2 para 3 meios para 1. Também estaria balanceado, dividindo tudo por 2. Mas vamos pegar a relação que está aqui na equação. 4 mols de alumínio para 2 mols de óxido de alumínio. Então, quando eu tenho 2,6 mols de alumínio, quanto que eu tenho de óxido de alumínio? Né? Resolvendo essa regra de 3, seria 2,6 vezes 2, dividido por 4. Então, 2
1,3 mols de óxido de alumínio. Então, para cada 2,6 mols de alumínio, eu tenho 1,3 mols de óxido de alumínio. E olha, galera, 4 para 2 não é igual a 2 para 1? Então, se eu tenho 2 de alumínio, eu tenho a metade de óxido de alumínio, né? Se eu tenho 2,6, eu vou ter que ter a metade de óxido de alumínio. Metade de 2,6, 1,3. Então, obedece a proporção de 2 para 1. 2 para 1, tá? Certinho. Então, galera, antes de trabalhar com questões que envolvem estequiometria, que nem a questão anterior, eu acho que a gente tem que se preocupar inicialmente com o balanceamento de reações, que nem sempre é uma tarefa tão simples assim, tá? Então não adianta tentar resolver uma questão de estequiometria sem antes observar se a reação está balanceada ou não. Então vamos lá. É uma dica, tá? Não é uma regra. Quando eu for balancear uma reação, eu dou prioridade para o metal, depois para metal, depois para o carbono, depois para o hidrogênio e por último para o oxigênio, tá? Assumindo essa prioridade, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, facilita muito na hora de resolver o balanceamento. Resolve todos os exemplos? Não. Resolve a maioria, tá? Tem exemplo que só dá para fazer utilizando balanceando os elétrons, mas isso vai ser exemplos lá para o primeiro ano do ensino médio. Tá? Por enquanto, isso aqui vai resolver quase sempre. Vamos pegar um exemplo. O meu exemplo, eu tenho esse C3H8, que é um propano, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Eu tenho a queima do propano. Se eu olhar de cara, olha, eu tenho 3 carbonos reagindo. Galera, quando eu falar reagindo, é antes da seta, né? Produto depois da setinha. Se eu tenho 3 carbonos reagindo, se eu observar, eu só tenho um carbono no produto. Então não está balanceado. Eu tenho 8 hidrogênios, eu só tenho 2 hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios, 2 do CO2 e 1 da água. Então a reação não está balanceada. Pegando a dica dessa ordem metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, primeiro eu vou olhar para o metal. Não tem metal. Depois eu vou olhar para os ametais. Os ametais que eu tenho nessa reação, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então o primeiro que eu vou olhar vai ser para o carbono. 3 átomos de carbono. Como que eu faço para acertar o carbono? Eu coloco um 3 aqui na frente. Gente, C3, eu não posso colocar o 3 abaixo da molécula nunca, porque eu não quero mudar o tipo de molécula. Eu quero mudar a quantidade que ela aparece para a quantidade de átomos ficarem iguais, reagente e produto, tá? Então, C3O2 não é uma possibilidade, primeiro, porque eu quero aumentar quantidades. E segundo, não existe essa molécula. Então, eu coloco 3 na frente do CO2. O que significa isso? Que agora eu não estou representando apenas uma molécula de CO2, estou representando 1, 2, 3 moléculas de CO2. Se uma molécula de CO2 tem um carbono, 3 moléculas de CO2 tem 3 carbonos. Então, balanceei o carbono. 3 reagente e 3 um produto. Vamos olhar para quem agora? Para o hidrogênio. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio reagindo. Qual o coeficiente estequiométrico que eu tenho que utilizar para chegar a 8? Cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, se eu pegar 4 moléculas de água, eu vou ter 8 átomos de hidrogênio. Então, balanceei o hidrogênio. Oxigênio. Galera, se eu olhar,
agora eu tenho mais oxigênio no produto do que reagindo, porque eu tenho 6 oxigênios no CO2 e eu tenho 4 oxigênios na água. Então, no total, eu tenho 10 átomos de oxigênio no produto, o que vale a quantidade total de oxigênio, ou reagindo ou no produto. No produto eu tenho 10 átomos. Reagindo eu só tenho 2 átomos. E qual o número que eu tenho que colocar aqui na frente para chegar a 10 átomos de oxigênio? 5. Então minha reação está balanceada. Se não tem nenhum número na frente é porque eu só tenho 1. Então como que eu vou ler essa reação? Ou eu posso ler uma molécula de C3H8 reage com 5 moléculas de O2, formando 3 moléculas de CO2 e 4 moléculas de água, que seria uma forma de ler, mas como que a gente vai ler? 1 mol de C3H8 reage com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de CO2 e 4 mols de água. Brincadeira, tá? Respondam aí. Para liberar 6 mols de CO2, eu preciso de quantos mols de C3H8? Então, eu quero dobrar a quantidade de CO2. Quanto que eu tenho que utilizar de reagente? O dobro. 2 mols de C3H8, 10 mols de oxigênio, aí sim eu consigo formar 6 mols de CO2. E certamente eu vou formar 8 mols de água. Então, galera, nessa proporção de 1 para 5, para 3, para 4, qualquer número ele é válido, obedecendo essa proporção. Galera, então balanceamento é isso. De presente para vocês. Eu quero que vocês tentem fazer esse balanceamento, tá? Não precisa print da tela, eu vou mandar esse slide em PDF para vocês, tá? Então, tentem fazer, aí semana que vem eu corrijo, tá? Beijinhos, gente. Fiquem bem.